Olá, gente, tudo bom? Aqui é o Marcos Braz. Eu trago aqui para vocês a relação que existe entre o design e essas áreas e esse contexto todo de câncer de mama. Eu sou aluno de mestrado do César School e estou desenvolvendo um projeto voltado para a área da medicina preditiva. A medicina preditiva é aquele tipo de medicina que tem o propósito de predizer, como o próprio nome da abordagem já identifica, que é justamente no sentido de aproveitar a informação que se tem genética das pessoas para poder identificar o mais precocemente possível todos os tipos de males, de doenças, não só o câncer, mas doenças raras e outros tipos de malignidades também. O meu projeto é um projeto que está já em andamento, né? E esse projeto ele traz algumas informações novas e vai ser ainda, na verdade, desenvolvido e foca na percepção de risco. Essa percepção de risco diz respeito ao entendimento que as pessoas que fazem um teste genético têm a respeito do resultado do exame. Que é um tipo de exame que não é um exame comum, é um exame realmente muito especializado, né? que traz justamente uma carga de informação até certo ponto complexa e que muitas vezes essa informação ela não chega ao entendimento daquele que está fazendo o teste genético, preditivo, de forma clara. Então o design, que é uma ferramenta que é hoje entendido de forma muito mais abrangente, que atua, né, ou que interage com diversas áreas, entra aí dentro da área de medicina preditiva para colaborar nesse sentido, né, para colaborar com essa dificuldade da compreensão de um resultado de um exame tão complexo, né? Então o design tem essa relação com essa área, essa é uma oportunidade que a gente tem a partir da iniciativa do próprio Projeto Mude, que nos deu a oportunidade de trazer essas informações, e a gente agradece bastante ao Projeto Mude por essa oportunidade de trazer essas informações, de trazer ao público esse projeto e isso que vai ser futuramente uma inovação, por que não dizer, dentro da área da medicina. Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos Braz. Estamos aqui no Hospital do Câncer de Pernambuco, na companhia do Dr. Vandré Carneiro, que é daqui do Hospital Câncer de Pernambuco, e a gente vai dar uma palavrinha, né, conversar um pouco sobre câncer de mama, câncer hereditário e algumas informações que são bastante úteis a respeito dessa área, né, que é tão necessária. Dr. Vandré, tudo bom? Tudo bom? Olá, pessoal. Agradecer primeiramente a Marcos pela oportunidade de trazer um pouco de informação que eu espero que seja útil para vocês. Em relação aos fatores de risco para a doença do câncer, que é uma doença que a gente sabe que tem a sua parcela que pode ser hereditária, que é muito pequena, mas que no geral é uma doença por ser multifatorial, que na verdade está relacionado ao estilo de vida, à alimentação. O que é que você pode nos dizer a respeito disso? Perfeito sua colocação. Na verdade, a imensa maioria dos cânceres, das neoplasias malignas, elas são multifatoriais. A gente tem em algumas situações específicas um fator causal muito bem estabelecido, como por exemplo o cigarro, ao câncer de pulmão, a infecção do HPV, que é um vírus, ao câncer de colo uterino, mas no mais a imensa maioria das outras neoplasias, elas são realmente multifatoriais e dentre os fatores importantes estão o cuidado com a própria saúde. Então a prevenção, através de uma dieta saudável, do exercício físico praticado de forma regular, enfim, isso tudo pode com certeza minimizar a chance do câncer em si. E um percentual que é um percentual relativamente pequeno, em torno de 10 a 15%, é que está assim associado com certeza a uma predisposição hereditária ao câncer. Então, em todo esse contexto de prevenção ao câncer que é feito por ocasião também do mês de outubro, né, Outubro Cor-de-Rosa, qual a importância que isso tem com relação à necessidade das pessoas atentarem para a importância também dos exames genéticos? Como é que essa prevenção contribui dessa forma para esse tipo de exame que também ajuda no diagnóstico precoce do tumor? Perfeito.
No cenário do câncer de mama, tem muito bem estabelecido o que a gente chama de prevenção ou profilaxia secundária, que é a mamografia, para as mulheres de risco habitual. Mas a partir do momento que a gente identifica que uma mulher tem uma predisposição hereditária ao câncer de mama, na verdade os exames mudam completamente. A gente adiciona a ressonância magnética de mama, por exemplo, que na verdade não traz benefício para a mulher de risco habitual, mas para essas mulheres de alto risco é fundamental. A gente começa essa prevenção numa idade muito mais precoce e uma periodicidade muito mais rigorosa, justamente para que a gente possa identificar essa neoplasia maligna no seu estágio inicial, onde as chances de cura são muito maiores. Além disso, ainda se discute bastante algumas cirurgias que a gente chama de cirurgia redutora de risco, como por exemplo a retirada das mamas de forma profilática para diminuir muito a chance dessa mulher que tem um altíssimo risco de câncer de mama vir a desenvolver o câncer. Então a identificação dessas famílias é fundamental para que a gente possa agir de forma precoce, mudando a história natural dessa doença que é tão frequente nesse subgrupo populacional. Pode falar algo assim a respeito dos fatores genéticos e hereditários do câncer de mama? Algo mais a respeito? Isso. O que a gente busca ao fazer o teste genético, que na verdade infelizmente não é disponível pelo Sistema Único de Saúde, então a gente não consegue oferecer num cenário de medicina pública, infelizmente, pelo momento atual. Ainda, né? Ainda, se Deus quiser, estamos batalhando para tentar disponibilizar, é que é feito um teste no DNA e é evidenciado se existe ou não uma alteração nos genes, que nada mais são do que pedaços do DNA. A partir do momento que esse gene apresenta alguma alteração, e aí a gente tem uma lista de genes que estão associados a essa chance maior de câncer, a gente consegue identificar que essa pessoa tem um risco muito maior de câncer. Então, diferente do cenário de uma mulher que não tem esses genes, que a gente chama de alta penetrância, onde o câncer realmente é multifatorial, tá? E a possibilidade de câncer é bem menor, para essas mulheres que têm essa alteração no DNA, a chance é muito maior. E é possível sim identificá-las através do teste genético. E o que você poderia dizer assim a respeito da importância desses exames genéticos dentro desse contexto de prevenção, né? Excelente pergunta. A importância é justamente a gente identificar esse grupo de maior risco para mudar completamente a prevenção. Então a prevenção que vai ser feita nessas mulheres de alto risco para câncer vai ser uma prevenção bem diferente. Não existe a indicação de se fazer esse teste genético para todas as mulheres, existem critérios clínicos, então a gente só vai realmente pesquisar à luz do conhecimento científico atual. Essas mulheres que apresentam esses critérios preenchidos, ou seja, que tem uma maior chance de ter o câncer de mama hereditário, tá? E ao se realizar o teste genético pode se proporcionar realmente o diagnóstico molecular. E aí testar os parentes que eventualmente não tiveram câncer, para que aí sim a gente possa agir de forma muito precoce e de forma rigorosa para evitar ou eventualmente até diagnosticar de forma muito precoce esse grupo de altíssimo risco para câncer de mama. E assim, é importante separar o risco genético da doença propriamente dita, porque uma coisa é o risco genético e outra coisa é a doença, né, do câncer, no caso do câncer de mama ou qualquer outro câncer. É super importante esse esclarecimento. Na verdade, o câncer ele não é transmitido. O que a gente testa, do ponto de vista genético, é se a pessoa tem ou não a predisposição, a chance maior de ter o câncer. E mesmo que essa pessoa tenha essa predisposição, não necessariamente ela vai ter o câncer. Ela vai ter um risco muito maior quando comparado para a população de risco habitual, mas ela pode não vir a ter o câncer. Mas para dar só um exemplo, como você colocou, da atriz famosa hollywoodiana Angelina Jolie, a chance de mulheres que têm alteração no DNA que ela tem desenvolver câncer de mama é em torno de 70%, 7 a cada 10. Enquanto que uma mulher de risco habitual, que não tem essa alteração no DNA, tem uma chance aí em torno de 8 a 12%, é 1 a cada 10. Então a gente vê que aumenta em 7 vezes a chance do câncer de mama. Para o câncer de ovário, para essa mesma alteração genética, a chance de uma mulher de risco habitual é em torno de 1 a 2 a cada 100, enquanto que para paciente com essa alteração no DNA vai para 44%, então passa a quase 1 a cada 2. Então realmente é um aumento muito substancial dessa chance de câncer de ovário. O Dr. Vandré, em relação ao aconselhamento genético que habitualmente acompanha os testes genéticos que são feitos, você tem algo a dizer a respeito da efetividade do que é feito dentro do aconselhamento genético, de como e se funciona essa preocupação e esse cuidado de informar quem está fazendo o teste genético, porque existe
o aconselhamento genético pré-teste, né? Aquele que é antes da pessoa fazer o teste genético, e também tem o pós-teste, que é quando o resultado sai e você tem aí a chance de então dizer a respeito desse teste que foi feito. Como é que é essa afetividade? Porque é um teste que assim ele tem variadas resultantes, né? Então você pode ter ele positivo, pode ter negativo, pode ter também não conclusivo. Você pode falar a respeito um pouco disso? Isso. Na verdade, o aconselhamento genético ele é mandatório. É importantíssimo, antes da realização do teste, que é justamente o que a gente chama de aconselhamento pré-teste, que seja explicado os possíveis resultados desse teste e as implicações desses resultados. E que eventualmente pode até vir um teste que a gente chama de indeterminado, uma variante de significado incerto, e que o paciente tem que ter ciência de que, mesmo a gente pedindo o teste, pode ser que a gente não esclareça o diagnóstico dele e da família como um todo. A gente está falando do teste genético, portanto, uma coisa que envolve a família como um todo. Me diga algo assim também a respeito da percepção de risco. Acho que é um ponto-chave fundamental e importantíssimo desse cenário de aconselhamento. Um resultado subjetivo que vem, né? É essa percepção de risco da paciente, mais uma vez, antes de realização do teste, porque ela tem que ter consciência e, inclusive, ela tem que ter autonomia no poder de decisão se vai querer ou não fazer o teste. Não é fazer o teste simplesmente porque vai fazer o teste. Ela tem que ter essa percepção como um todo, e a gente respeita completamente a autonomia dela definir se vai querer ou não realizar, se vai querer ou não saber se faz parte desse subgrupo populacional aí de maior risco, né? Então eu acho que isso é fundamental. Existe sim algo na literatura, tá? Você está com um projeto muito legal, inclusive aí abordando essa área aí, e eu acho que é uma coisa muito boa e que tem muito para crescer aí, para que a gente possa melhorar cada vez mais a assistência a essas mulheres e a essas famílias, que é tudo que a gente busca, né? É um tipo de teste, doutor, que tem alguma dor, algum tipo, pode falar assim a respeito do... Na verdade, o teste em si é um exame de sangue comum que pode ser feito inclusive na saliva. É um exame que vai extrair o DNA de qualquer célula do corpo. Do ponto de vista técnico, existe uma maior facilidade para se fazer com sangue periférico, então é como se fosse um exame de sangue comum que se faz no laboratório, mas pode ser feito inclusive através da saliva também, para que você possa extrair o DNA, mas não existe nada adicional em relação aos exames simples. Entendi. Só para concluir, assim, queria que o senhor deixasse uma mensagem a respeito daqueles que não ouvem, sobretudo as mulheres, né, já que a gente está aí no mês do outubro, né, cor-de-rosa, para aquelas que eventualmente se interessam, se candidatem, né, a fazer um teste genético. Eu acho que tem que ficar de mensagem a importância da identificação realmente desse grupo de maior risco, mas o teste genético não está indicado para todo mundo. Eu sugiro que as mulheres conversem com seus médicos mastologistas e oncologistas ao se deparar com um diagnóstico de um câncer de mama, tá? E questionem se existe realmente ou não a necessidade dessa investigação adicional. Como eu falei anteriormente, é um percentual que não é um percentual tão significativo, mas é um percentual que existe. E a identificação desse grupo de mulheres é importantíssimo para que a gente possa mudar a história natural da doença na mulher e nos seus familiares. Eu acho que isso aí é que tem que ficar de mensagem maior. Olá, estamos aqui mais uma vez aqui pelo Projeto MUD, estamos aqui no Hospital do Câncer de Pernambuco com a doutora Denise Sobral, coordenadora da mastologia daqui do hospital, e a gente vai conversar um pouco aqui com ela a respeito desse contexto aí de câncer de mama, de prevenção de câncer. Doutora Denise, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder ajudar, divulgar, informar. A gente tem aí um contexto mundial de cerca de 1.700.000 casos de câncer que são informados aí pela OMS, né? E isso aí tende a aumentar por ano, até porque o câncer de mama, como todos os outros cânceres, em sua maioria, eles são multifatoriais, né? É uma doença multifatorial que assim tem relação com o estilo de vida, com a alimentação, com alguns tipos de coisas que as pessoas utilizam ou não. Pode falar um pouco disso para a gente? Câncer de mama, assim como todos os outros cânceres, eles são influenciados pelo modo de vida. Então, muito importante a qualidade de vida, o bem-estar, fazer exercício, alimentação saudável, o controle do peso. E a gente sempre informa isso, não só para as pacientes que têm câncer, que têm uma história familiar, que têm risco de ter câncer, mas para a população geral. As pacientes que têm câncer e não têm essa qualidade de vida,
elas têm um risco maior da doença voltar, da doença progredir. Então é muito importante mudar aquelas que estão gordinhas, que estão sedentárias, e procurar fazer atividade física e controle da alimentação. E assim, nos fale um pouco dessa importância do autoexame para a mulher, para que as pessoas, sobretudo as mulheres que estão nos ouvindo, assim, entender o quanto isso aí, assim, de uma maneira simples, a mulher ela pode identificar e fazer aquilo já com uma certa regularidade para, com a maior antecedência possível, já identificar um nódulo ou alguma coisa. Eu sempre oriento as minhas pacientes que 3, 4 vezes no ano, não precisa ser mensal, elas se conhecer, né? Usar um espelho, olhar a vagina, olhar a região perineal, examinar as mamas, tocar a axila, ver o mamilo, ver se tem alguma alteração na pele. Qualquer sinal, qualquer alteração, qualquer coisa diferente, isso é autoexame, né? Existem aqueles manuais de ensinando, colocar onde procurar, não precisa. A mulher precisa apenas se conhecer. Na hora que ela nota alguma diferença, algum caroço, alguma saída de secreção, alguma área vermelha, hiperemiada, alguma alteração no mamilo, a retração do mamilo, ela deve procurar um mastologista, que é o especialista em câncer. Quando a paciente não tem acesso ao mastologista, não tem mastologista perto da minha casa, o que é que eu faço? Ela vai no posto de saúde, procura um médico, pega um encaminhamento, qualquer médico pode encaminhar aqui para o Hospital do Câncer e a gente vai investigar, a gente vai procurar o diagnóstico, vai ver. Às vezes não é câncer, às vezes é uma mastite, é um processo inflamatório, mas nós vamos descobrir e nós vamos tratar se for câncer. Entender aqui todo tipo de câncer, assim, que existe tratamento aqui no Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, ele presta serviço para todo tipo de neoplasia. Tem o setor de cirurgia geral, cirurgia de cabeça e pescoço, urologia, e tem também a parte de mastologia, as cirurgias pélvicas, né? E tem também a parte de reabilitação, que é a cirurgia plástica, né? Tem as cirurgias também que são ortopédicas. Então tudo é em volta do câncer, para tratar o câncer e reabilitar a paciente. No caso dessas cirurgias plásticas, é mais uma questão assim de estética para que aquela pessoa que precisou extrair um seio e tal, isso também é... toda a parte de reconstrução, a cirurgia não só da parte da mama, mas de reabilitação também. As pacientes que sofrem outros tipos de mutilações, de ressecções amplas de pele, que precisa fazer uma remodelação, isso é feito aqui no hospital também, no Hospital do Câncer. Entendi. E assim, você recomenda que esses tipos de exames sejam feitos numa idade de intervalo, a partir de que idade? Assim? Você acredita que, havendo casos de morte, mesmo sendo poucas, de mulheres mais novas, com 30 e poucos anos, isso possa já começar desde uma idade mais recente, assim como 20, 25 anos, isso é muito novo, já que alguns casos têm se mostrado assim, de mulheres mais novas já acometidas do câncer de mama. Até 25 anos não há necessidade de fazer nenhum tipo de exame de imagem. Qual é o exame que é feito para alguém com menos de 25 anos? É o exame físico. Então, se a paciente nota alguma alteração na mama, ela tem 22, 23 anos, ela tem que ir no mastologista para ele identificar essa alteração e fazer a solicitação do exame, que na idade o melhor exame é o ultrassom. Dos 25 até os 40 anos, o exame físico é super importante. A paciente fazer o autoexame também é super importante, mas a visita regular ao mastologista é fundamental para que ele possa investigar se tem realmente alguma alteração que precisa ser investigada. Às vezes nós pedimos mamografia, pedimos ultrassom e outros exames, ressonância, punções, biópsias, para lesões em pacientes jovens. Agora, o que é obrigatório é que a partir dos 40 anos, todas as mulheres precisam fazer mamografia e é anualmente. Isso sim é obrigatório. Mamografia a partir dos 40 para todas as mulheres. Para as pacientes mais jovens, a consulta e talvez um ultrassom para complementar a avaliação do mastologista. Pacientes que têm história familiar, mãe ou irmã, que tiveram câncer de mama com 45, o que vai acontecer? Essa paciente vai fazer mamografia 10 anos antes, então ela vai fazer mamografia com 35 anos e vai ficar fazendo anualmente e também acompanhado com mastologista. Tudo isso com a orientação de um especialista. E assim, o que você me diz assim a respeito desse surgimento que tem havido em relação a testes preditivos ou essa área da medicina preditiva que tem começado a colaborar mais nesse sentido de diagnóstico cada vez mais precoce?
contribui também? Todos os exames estão tentando um diagnóstico mais precoce possível, o mais cedo. O melhor exame para diagnóstico precoce é a mamografia. Com relação a testes genéticos, eles são extremamente importantes para as pacientes que têm história familiar, e aí as pacientes são encaminhadas para o oncogeneticista, que o colega falou e fala muito bem, e é um excelente profissional, Dr. Vandré, para fazer esse acompanhamento com a paciente que tem aquela história familiar de mãe ou irmã ou filha com câncer de mama, que são parentes de primeiro grau, ou quando você tem associado tumores de ovário, endométrio, que também precisa do acompanhamento do oncogeneticista. Com históricos na família, exatamente. E aqui o Hospital do Câncer também possui esse programa para essa vertente aí do câncer, no caso do câncer hereditário. Vocês também dispõem desse suporte aqui com aconselhamento genético? É um serviço novo que a gente está implantando. Temos muitas dificuldades, temos um desafio muito grande porque são exames muito caros e ainda não está disponível para a rede SUS. Mas a gente, com a tentativa de estar sempre trazendo pacientes para cá e mostrando essa necessidade para a sociedade, a gente consegue, nós do HCP que vivemos de doação, com essas doações a gente consegue promover testes genéticos e pesquisa, que é um outro lado que o hospital também faz, é a parte de pesquisa e de ensino. E com esse grupo de pessoas que trabalham aqui dentro e que estudam aqui dentro, nós conseguimos investigar mais cânceres na família. Para concluir, eu queria que você deixasse para quem está nos ouvindo, para as mulheres que estão nos ouvindo, uma mensagem, né, que fique aí para essas mulheres, sejam novas ou com mais idade, a respeito da importância da prevenção, do quanto isso aí é necessário e que não seja feito só no mês de outubro, né? Outubro é um mês para lembrar, o ano está acabando, é muito importante que as mulheres façam mamografia. A nossa vida é a coisa mais importante e ela precisa ter muita saúde. Existe também o outro lado da moeda, quando o câncer ele é diagnosticado com antecedência, tudo que precisa ser feito é feito, e a gente vê casos aí de mulheres que vencem o câncer e seguem uma vida tranquila depois, né? A paciente pode se curar. Ela vai se curar e voltar para a vida normal. Ela vai ter aquele período da vida dela que ela vai ter que se dedicar ao tratamento, às vezes cirurgia, quimioterapia, às vezes radioterapia e cirurgia. Cada tumor tem um tratamento específico, em cada estágio que ele chega para a gente. No estágio inicial o tratamento é mais simples, no estágio mais avançado é um tratamento mais complexo, com mais etapas, com mais procedimentos. Então a gente pede que a paciente venha o quanto antes para a gente poder tratar e ela retomar a vida normal, namorar, casar, ter filhos, a vida continua. Perfeito. Doutora Denise, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que você está sempre, assim, à semelhança do Dr. Vandré, na linha de frente, cuidando desse pessoal e trazendo vida para essas mulheres. E agradecer a sua disponibilidade, a sua disposição e prontidão aqui para a gente. Então, gente, espero que vocês tenham curtido. Foram vídeos assim que a gente buscou bastante naturalidade, bastante espontaneidade aqui no jardim do Hospital do Câncer de Pernambuco. E pode aguardar próximos vídeos com mais informações que a gente vai trazer aí relacionando o design com medicina, com o câncer e com outras áreas também que vai ser novidade para vocês que vão assistir, tá bom? Um abraço e até a próxima.